Ouvindo a voz de Deus. Gênesis, capítulo 41. José interpreta o sonho agora de Faraó. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas, à vista e gorda de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios. Faraó contou-lhes o seu sonho, mas não havia quem los interpretasse. Então disse o copeiro Moro a Faraó: das minhas faladas me lembro hoje. Faraó estava de muito indignado contra os seus servos. Entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho da mesma noite, ele e eu e ele, né? E cada sonho com sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os sonhos. E ele interpretou nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Falando do padeiro Moro, né? Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: eu tive um sonho e não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho estava de pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas, gordas e famosas à vista, pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. Mas depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvesse consumido, e a sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas, queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, são 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer,
eu mostro a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome. Toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssimo. Ora, se o sonho for duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tome quinta parte dos produtos da terra e do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte eles todo o mantimento destes bons anos que vem, e amontou em trigo abaixo, debaixo da mão de Faraó, para mantimento na cidade, e guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. Perguntou, pois, Faraó a seu servo: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Faraó tirou a mão, seu anel sinete, e pô-lo na mão de José. Vestiu de traje de linho fino, lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó, sem ti, pois, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zafinate Paneã, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu a mão cheias. E José juntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade guardou dentro da mesma. Assim José juntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, o que lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. Começaram a vestir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém, em toda a terra do Egito havia pão. Depois de toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima leitura devocional. Que cada uma delas, amados, você possa contemplar
a beleza, a maravilha que é o nosso Deus. Através dos seus atos providenciais. Porque Deus não tem prazer no nossa dor, no nosso sofrimento. E Ele governa tudo e governa todos. A Ele seja honra, glória e louvor para todos sempre.